Você tem uma mentalidade prevencionista? Você toma todas as providências para que o seu local de trabalho seja realmente seguro? Você usa mesmo todos os equipamentos de proteção necessários para o seu trabalho? Se você age assim, tudo bem. Se não, é assim que acontece um acidente de trabalho, pelo efeito dominó. Quer saber mais sobre o assunto? Então, assista a nossa teleaula. Você vai conhecer a cadeia de causas de um acidente, o chamado efeito dominó. Vai saber quais são as atividades prevencionistas que devem ser feitas na sua empresa através da CIPA. E vai saber quais são as diferenças entre a proteção coletiva e a proteção individual. Pronto para se defender dos acidentes? Então vamos lá. Primeiro vamos descobrir o porquê da coisa. Vamos descobrir o significado de cada uma dessas pedras na sequência de acontecimentos de um acidente. Ô, Ademar, Pois é. o que está estudando aí? O efeito dominó. Efeito dominó? Tem alguma coisa a ver com o efeito estufa? Olha, só tem uma coisa a ver. Faz tanto mal quanto. Por quê? O efeito dominó também pura camada de proteção da atmosfera? Não, da segurança do trabalhador. O efeito dominó é uma série de causas que levam ao acidente de trabalho na indústria. Ah, e como ele acontece? É uma sequência de 5 fatores. O primeiro fator é a hereditariedade e o ambiente social em que vive o trabalhador. O segundo fator de um acidente é a causa pessoal. O terceiro é a causa mecânica. O quarto é o acidente em si. E o quinto é a lesão que resulta do acidente. Eu nunca imaginei que um acidente acontecesse por causa da hereditariedade. Zé, mas a gente não costuma repetir o comportamento dos nossos pais, dos nossos avós? Isso é. Então, olha, o conjunto de características psicológicas e genéticas que passam de uma geração para outra acabam influenciando o comportamento do trabalhador. O ambiente social, como é que influencia num acidente? Olha, veja um exemplo. Se no ambiente em que a pessoa vive são cultivados hábitos de higiene, essa pessoa costuma trazer esses hábitos para o local de trabalho. E você sabe, né? Num local limpo e organizado, o risco de acontecer um acidente é bem menor, né? Tá vendo, minha gente? A primeira pedra representa a hereditariedade e o ambiente social. E a segunda pedra, o que é que significa? O ambiente social influencia sem dúvida o estilo pessoal de cada um, vocês não acham? Ah, isso mesmo. Perfeito, João. Pois então, a segunda pedra do efeito dominó é a causa pessoal. Vocês concordam? Não é que o João matou a charada? Os conhecimentos e as habilidades de um trabalhador, assim como o momento em que ele atravessa na sua vida, determinam a segunda pedra no efeito dominó de um acidente. Se o trabalhador estiver deprimido ou estiver atravessando alguma dificuldade, a chance de acidente aumenta. E se ele não for habilitado para a tarefa, a chance aumenta ainda mais. Mais uma pedra está pronta para ser revelada. É essa terceira aqui. A gente já viu que a primeira causa é a união da hereditariedade com o ambiente social. A segunda é a causa pessoal. E essa terceira aqui é a causa mecânica, que de vez em quando acontece. Não acontece? Uma causa mecânica pode ser uma falha material que está no próprio ambiente de trabalho. Pode ser por falta de manutenção, por falta de boas condições de trabalho, por deficiência no maquinário ou por improvisação nas instalações. Concorda comigo? Vocês concordam comigo que a sequência ambiente social, causa pessoal e causa mecânica é bastante lógica para a gente analisar as causas de um acidente? Eu concordo, mas ainda está incompleto. Está? Claro que tá, Zé. Ainda não apareceu a última etapa do acidente, que é... Que é? Que é a lesão que o acidente pode causar no trabalhador. Tá aqui o acidente e tá aqui a lesão. Respectivamente são a quarta e a quinta pedra do nosso efeito dominó. Agora uma coisa precisa ficar clara. Para se chegar até aqui, na quarta e na quinta pedra, a regra é a seguinte: nem sempre todos os fatores das pedras anteriores parecem estar em jogo. Por exemplo, às vezes, por uma causa pessoal, acontece um acidente, independente, por exemplo, de uma causa mecânica. Mas na maioria das vezes, o que acontece é isso mesmo.
um efeito dominó que envolve ambiente social, causa pessoal, causa mecânica, acidente e quase sempre a lesão do trabalhador. Bom, eu acho que o trabalhador tem que aprender a evitar o acidente. Concorda comigo? Totalmente. É o que eu sempre digo. O negócio é prevenir, é saber como evitar o acidente. Bom, mas falar é fácil, né, Aderbal? Qual é a medida concreta que a gente pode tomar para evitar que o acidente aconteça? Para evitar que um acidente aconteça, quer dizer, para evitar que essas últimas pedras caiam, a jogada aqui é a seguinte: não deixar que essas outras pedras aqui caiam também. Aí você me pergunta, mas como é que a gente muda a hereditariedade de uma pessoa? E aí eu respondo, a gente não muda. E aí você me pergunta, mas como é que a gente muda o ambiente social? E eu respondo, com atitudes, com organização e com bons exemplos. Tá aí uma porção de bons exemplos de ambiente de trabalho voltado para a segurança. Veja, nesse ambiente social existe educação, existe treinamento, existe conscientização, existe todo um sistema de prevenção que é valorizado por essa comunidade. O trabalhador que conhece bem o seu trabalho, conhece as normas de segurança e que está cercado por outros trabalhadores que também estão bem preparados, claro que terá muito menos chance de deixar o dominó cair até chegar num acidente. Até as causas pessoais de um acidente podem ser combatidas. Se a empresa estiver voltada para a segurança, vai amparar o trabalhador com serviços de assistência social e assistência médica. Por exemplo, as causas pessoais aqui nesta indústria não são deixadas de lado. Aliás, aqui o trabalhador tem toda a assistência que precisa para trabalhar com tranquilidade. Não é isso? Realmente as questões pessoais são importantes para a empresa, uma vez que elas resolvidas, o trabalhador terá tranquilo para nos ajudar a ter sucesso. Nós entendemos que o nosso sucesso depende do bem-estar social do trabalhador. Por isso, nós organizamos um sistema de assistência médica para os nossos empregados e seus dependentes, cerca de 45 mil pessoas, e além disso, apoiamos nossos empregados em questões jurídicas ou de orientação social, seja pessoal ou familiar. Você viu que a assistência ao trabalhador no plano pessoal pode fazer muito pela redução dos acidentes? Mas repare bem, veja aqui no nosso efeito dominó qual a pedra que está no centro. É essa aqui, a pedra da causa mecânica. Eliminar essa causa é um fator central para a segurança no trabalho. Sem ela, fica muito difícil acontecer o efeito dominó. Tudo bem, a gente já está dominando o efeito dominó. Mas agora, Aderbal, vamos ver como é que fica. O que a gente pode fazer para trazer a prevenção de acidentes aqui, para dentro da nossa empresa? Bom, o primeiro passo é identificar as causas, né? E instalar uma CIPA. Isso, CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E você aí, meu chapa, tá por dentro desse assunto? Claro que o objetivo principal de qualquer CIPA é prevenir acidentes. Mas para isso, ela precisa da colaboração de todos. Desde o presidente até o porteiro da companhia podem e devem fazer parte dela. Existe uma lei que regulamenta a atuação da CIPA, mas acima de tudo, existe um empenho de aumentar cada vez mais a segurança no trabalho. É assim na maior parte das empresas onde tem uma CIPA. Ela faz campanhas permanentes, cursos regulares e atua o tempo todo para manter o seu objetivo maior, o acidente zero. Para identificar e adotar medidas que vão eliminar os fatores de risco, os participantes da CIPA, ou seja, os cipeiros, elaboram um mapeamento de risco da empresa, como esse aqui. Agora não adianta nada fazer o mapa e deixar ele pendurado na parede. É preciso tomar medidas concretas para eliminar, neutralizar ou sinalizar os riscos identificados. Os acidentes aqui diminuíram por causa da boa sinalização que a CIPA desta indústria adotou. Além disso, foram adotadas medidas preventivas, como a neutralização dos riscos em máquinas e a eliminação dos riscos no chão e nas escadas da empresa. Vamos conversar agora com a Atílio. Atílio, essa empresa já adotou medidas de proteção coletiva, certo? A proteção coletiva na empresa é prioridade. Aqui foram instalados exaustores, os níveis de ruído foram reduzidos e as máquinas são dotadas com dispositivos bimanuais. E além disso, existem também as medidas de proteção individual,
Correto. Hoje, cada trabalhador, em função do risco que ele está exposto, ele utiliza os equipamentos de proteção individual, que são chamados EPIs. Então, para a sua atividade, conforme o risco, ele usa máscaras, luvas, óculos de segurança e qualquer outro tipo de equipamento necessário. E quem determina o uso desses equipamentos? É o grupo técnico da empresa, através da Engenharia de Segurança do Trabalho e seus técnicos de segurança. E nos locais específicos nós temos a sinalização para cada tipo de equipamento a ser utilizado na área. E é o trabalhador quem paga esses equipamentos? Os equipamentos são distribuídos gratuitamente ao trabalhador. E todos esses equipamentos, eles possuem o CA, Certificado de Aprovação, que é liberado pelo Ministério do Trabalho. Como você vê, cada um desses equipamentos protege uma parte do corpo do trabalhador. Conforme a tarefa, são equipamentos fundamentais para preservar a sua saúde. Veja, o capacete protege a cabeça contra impactos, perfurações, sol e chuva. Os óculos protegem os olhos contra impactos, estilhaços e cavacos. O protetor respiratório impede a inalação de poeiras, gases, vapores ou outras substâncias que possam prejudicar os pulmões. A máscara protege o rosto contra radiação, respingo de produtos químicos, impacto de partículas e etc. O protetor auditivo protege os ouvidos do ruído excessivo, evitando a surdez. As luvas protegem as mãos e os braços contra cortes, choques, queimaduras e irritações na pele. As botas protegem as pernas e os pés da eletricidade, da umidade e dos impactos. E os aventais protegem o corpo contra impactos, respingos de produtos químicos, choques, queimaduras e etc. Mas e então? Vamos começar a usar equipamentos de proteção individual aqui na empresa? Mas claro que vamos, Aderbal. Mas primeiro a gente tem que pensar na segurança coletiva. Quer dizer, nos equipamentos de proteção coletiva, os EPC, como os exaustores, o isolamento acústico, compreende? Antes disso, João, a gente tem que eleger uma CIPA aqui dentro. A CIPA é o começo de tudo em matéria de segurança. É isso aí, Zé. Falou bonito, é isso aí. Bom, você tá vendo que o pessoal aqui tá afinado com segurança, né? E você também vai ficar. Estudando mais sobre esse assunto, lendo o seu livro e conversando com seus companheiros sobre isso. Agora, se liga que é hora da revisão, hora de estudar. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente estudou as causas de um acidente de trabalho, o chamado efeito dominó. A gente viu quais são as atividades prevencionistas que devem ser implantadas numa empresa através da CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A gente viu também quais são as principais medidas de proteção coletiva e conheceu os principais equipamentos de proteção individual do trabalhador. E então, tá pronto para trabalhar em segurança e reduzir a zero o número de acidentes onde você trabalha? Eu aposto que sim. Mas de qualquer forma, pegue o seu livro e dê uma estudada com capricho. Porque estudar o perigo faz parte de qualquer ação de segurança, não faz? E prepare-se que na nossa próxima teleaula tem muito mais coisas para você aprender. A próxima vai ser fogo. Bons estudos e até lá. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.